gente vê que é uma carência hoje, né, Carmen, nas empresas, por exemplo, já visto ali, eu vejo muitas pessoas falarem de cultura de segurança, por exemplo, né? Mas a gente entende que tem muita dificuldade ainda em entender o que é cultura de segurança, porque por exemplo, a gente vê ali algumas análises de acidente, baixa cultura de segurança, né? E afinal, o que, que é a cultura de segurança, né? Quando que ela realmente começa a acontecer? Se ela tem um ponto de partida, se ela é com o tempo, quando começa a medir que uma empresa ela tem uma boa cultura de segurança, isso talvez seja um enigma ainda, né? Academicamente, Tiago, eu acho que não é tanto. O problema é como é que a gente traduz isso na prática. Em primeiro lugar, tem uma questão que eu acho que a gente precisa abandonar, que é a ideia de que cultura são valores e práticas compartilhadas. Se nós não abandonarmos a ideia de cultura como valores e práticas compartilhados, a gente fica sempre tentando gerenciar o intangível demais, aquilo que está desconectado das práticas. Tem um estudo muito interessante chamado The Globe, em que muitos pesquisadores comparam culturas pelo mundo todo, e o que esses pesquisadores percebem é que toda cultura tem duas dimensões. A dimensão de valores e crenças, que a gente chama de racionalidade valorativa, e essa dimensão de racionalidade instrumental, que é como é que a gente toma a decisão no dia a dia. Então, o que os pesquisadores perceberam? Que sempre há uma distância muito grande entre o que a gente chama de racionalidade valorativa, que é o que deveria ser, e da racionalidade instrumental, que é como é que a gente decide no dia a dia das organizações, que forças operam sobre o nosso processo decisório no dia a dia. E esses pesquisadores descobriram que países que têm uma alta distância de poder, que é uma medida que o Gert Hofstede vem desenvolvendo, quer dizer, ele faleceu ano passado, mas ele vinha desenvolvendo desde a década de 60, que compara culturas nacionais. Culturas nacionais que têm uma distância muito grande entre o topo e a base, e nós estamos nesse grupo, de culturas que aceitam muita desigualdade e aceitam muito autoritarismo, no sentido do manda quem pode, obedece quem tem juízo, de diretrizes top-down. Nessas culturas nacionais, a distância entre a racionalidade valorativa, que é o que deveria ser, e a racionalidade instrumental é maior. Então, para que a gente avance com cultura de segurança, a gente tem que trabalhar no nível da racionalidade instrumental, que é o que é racional fazer dentro desse contexto específico. E aí entram fatores de cultura nacional que nos atrapalham. Mas para a gente falar de cultura nacional e dessas coisas que atrapalham, vale a pena começar aqui por uma conversa mais com engenheiros, né? Quando a gente pensa em comunicação na engenharia e a gente pensa comunicação entre máquinas, tem um trabalho muito bacana do Humberto Eco falando isso. A comunicação entre máquinas, a comunicação, por exemplo, em TI, ela é uma comunicação 100% denotativa. E o que isso significa? Por exemplo, imagina que eu estou trabalhando aqui numa represa e eu crio um sinalizador para dizer se a represa está no nível adequado ou está no nível alto de água. Se está no nível adequado, o sinalizador produz ali, o sensor produz uma luzinha verde. Se o nível está alto, ele produz uma luzinha vermelha. Em termos de linguagem de máquina, isso é o que importa, uma linguagem puramente denotativa. Quando a gente fala da comunicação humana, a comunicação humana ela sempre se transforma num elemento conotativo, que é o que isso significa em relação ao contexto de vida do indivíduo. Por exemplo, se eu sou um operador e estou nessa represa, eu estou no turno da noite e a luzinha está verde, eu penso, pô, hoje vai ser moleza, vai dar até para tirar um cochilo. Agora, se a luz está vermelha, eu penso, cara, ferrou, como é que eu faço, quem que eu chamo, como é que eu converso com o meu supervisor, que tipo de atitude eu preciso tomar. Então, a comunicação humana, ela sempre explode em elementos conotativos. E se nós não conseguimos controlar a conotação,
nós temos dificuldade para estruturar um processo decisório alinhado entre todas as pessoas na organização.